Muito bem, uma boa noite a todos. Aqui estamos novamente para mais um encontro. Nós estamos, então, no item 9, o mito cristão e o caminho oferecido por Cristo. Semana passada a gente trabalhou algumas questões do texto, né? E hoje a gente vai dar continuidade a esse texto. Bem, então, para a gente retomar, semana passada a gente começou a pensar nessa questão de da ideia, né, que Cristo anuncia, né, uma nova condição, uma nova realidade, né, e aí ele inverte a lógica do mundo, trazendo o movimento da vida não para fora, mas para dentro, né? Então, de uma certa maneira, Jesus inaugura realmente, né, esse espaço, essa nos abre de maneira abrangente, de maneira plena, essa dimensão do processo interior, né? E aí, tanto é que a gente comentou semana passada que o próprio Jung vai colocar que todo o processo do homem ocidental, né, na sua dinâmica interna, passa essencialmente pelo mito do Cristo, né? É, E aí a gente começou a conversar um pouquinho sobre isso, né? Sobre a presença, né, de Jesus na nossa vida. Ah, e de a gente poder entender, então, esse processo, né? Esse processo dessa imitação do Cristo, que não é uma imitação literal, né? É uma imitação que envolve ah, compreender e entender a mensagem dele e o exemplo dele como processos exemplares, ou seja, padrões arquetípicos, essenciais, fundamentais, que nos revelam, então, esse caminho da jornada interior em favor do homem integral, em favor dessa figura que é o próprio Cristo, representando e simbolizando essa meta da qual nós tentamos buscar em nossas vidas, né? É, e aí, de uma certa maneira, né, gente, que a gente pode pensar assim, em termos de, de, de processo, né, do que representa esse, esse caminho, né, que é um caminho de amor, né, com certeza, né, que é um caminho de, de autodescoberta, né, é um caminho que ele falava, na semana passada, a gente falou que existe um reino, né? E que esse reino de Deus está dentro de nós, então, de uma certa maneira, o desafio é conquistar esse reino interno, né? E ser dono desse reino, né? Que esse reino não é o reino dele não é deste mundo, né? E, então, esse é realmente o grande presente que Jesus veio nos trazer. Ele nos apresentou o reino de Deus. E esse reino de Deus, por incrível que pareça, está dentro de cada um, né? Então, dentro desse movimento que Jesus faz, ele nos dá uma nova perspectiva, né? Essa perspectiva do caminho próprio, individual, para dentro de nós, na conquista do reino divino. Então, o nosso objetivo maior, para a gente conquistar o reino divino, não tem como fazer um outro caminho a não ser nos voltarmos para dentro de nós. Porque se esse reino de Deus está dentro de nós, logicamente, né, que o caminho para encontrar Deus ele passa necessariamente para um olhar interno, né, de um caminho que é individual, que é próprio, mas que passa por uma conquista de nós mesmos. Então, quando a gente fala que a gente tem que fazer exatamente o que isso fez, não imitando,
mas no sentido de assumir para nós a nossa experiência. Como Jesus pagou o preço e deu seu testemunho para a humanidade, nós também, de uma certa maneira, temos que realmente fazer nossa experiência em busca desse homem total, em busca de realizar, né, essa dimensão plena do nosso ser e, e de uma certa maneira, não depositar como a igreja fez, as tradições cristãs fizeram, depositar a responsabilidade do nosso pecado em Cristo, como se ele fosse realmente apaziguar e como se ele morreu para lavar o nosso pecado. Não, ele morreu para que a gente possa assumir a nossa responsabilidade, né? de também fazer a nossa caminhada e reconhecer que todo o trabalho é de realmente não deixar de fora o que é desconhecido, o que é inferior em nós. Naquilo que a gente falava no final do encontro, daí, né? Da questão de a gente poder reconhecer que Jesus foi extremamente amoroso, acolhedor em tudo aquilo que era, de uma certa maneira, negligenciado, rejeitado, humilhado e sobrepujado no mundo. Né? E também a noção de pecado, né? De como ele começou a trazer essa noção de pecado. E aí, de uma certa maneira, demonstrar para a gente, né? Que a gente pode fazer esse caminho. Né? Então, ele nos toca profundamente. A presença de Jesus, ele nos afeta a todos nós, mesmo que inconscientemente. Então, Joana comenta, né, que a presença de Jesus no planeta muda a paisagem espiritual da Terra e todos nós somos atingidos de alguma maneira por ele. E poder, de uma certa maneira, compreender, então, que toda a mensagem do Cristo é uma forma de vencer a nós mesmos. E vencendo a nós mesmos, a gente pode vencer o mundo, porque está lá, né, em João: no mundo tereis tribulações, mas animai-vos, né, porque eu venci o mundo. Então, de uma certa maneira, é essa a grande questão, né? Vencer o mundo, mas não é vencer o mundo através de querer controlar as coisas do mundo. É vencer o mundo num trabalho de transformação individual. Então, como a gente comentava também no encontro anterior, toda a noção de justiça, ordem social, valores, compreensão da realidade, foi, de uma certa maneira, renovado com a presença do Cristo. Então, e aí, Santiago quer falar alguma coisa, Santiago? Disculpa, Gelson. Me haces recordar este pasaje del Evangelio cuando Jesús, dirigiéndose a los apóstoles, les reflexiona: quien desee venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sería esto, en este punto, así? Sim. Então, tu vê, tu tá trazendo Mateus, né, nessa passagem, que ele dá três provocações, né, três colocações para os discípulos. Né? Negar a si mesmo, carregar a sua cruz e segui-lo. Então, essas três condições. Né? E claro que negar a si mesmo é justamente tu poder quebrar as ilusões do ego, né? O ego que quer muito, que exige muito, que quer o controle e que acaba criando necessidades que não são realmente essenciais para nós. Então, negar a si mesmo
é abrir mão desse apego egóico, né? E aí não fugir da vida, né? A proposta do Cristo é uma proposta corajosa, de compromisso. Então, assume tua cruz, ou seja, eu não venho aqui para barganhar favores com vocês. Para seguir a mim, não adianta que eu não vou. Muita gente entra no espiritismo para isso, né? Então eu vou estar no espiritismo e os espíritos vão me tirar todas as minhas dores, meus problemas, né? E os espíritos vão resolver minhas questões. Não, né? A proposta da doutrina espírita e do próprio cristianismo não evitar os conflitos, dificuldades, sofrimento, porque isso é inerente ao processo da justiça e à lei de causa e efeito, né? Mas, né, que a gente possa ter recursos para enfrentar a realidade. Por isso que ele diz, pegue sua cruz, ou seja, não vão achando que por me seguirem, vocês vão ter facilidade, né? E aí me sigam, ou seja, confiem em mim. Confiem em mim que eu sou um bom pastor, que eu sei o caminho, né? E se vocês me seguirem, esse caminho será realizado, né? Então, mas dentro de todo esse processo, né, que ele está trazendo, que eu quero reforçar essa ideia de subjetividade, né, ou subjetivação, né? Ou seja, de uma certa maneira, Jesus aponta para dentro e apontando para dentro traz a noção de subjetividade, ou seja, que eu tenho um mundo interno. Meu mundo interno recheado de pensamentos, fantasias, emoções, experiências, interpretações da realidade, né? E eu estou subjetivando sempre o mundo, ou seja, a minha forma, estou sempre interpretando. Não existe uma percepção completamente objetiva da realidade. O que nós temos é uma apercepção, ou seja, uma forma de olhar a realidade a partir do nosso próprio mundo interno. Então, não dá para separar uma coisa da outra, né? Do sujeito e do objeto. Então, a nossa percepção e a forma como a gente compreende o mundo e compreende o próprio homem depende dos recursos internos que cada um traz dentro de si. Assim, Jesus vem trazer para nós esse desafio da complexidade que é a subjetividade, né? E quando a gente fala em subjetividade, nós não estamos falando da subjetividade do ego, que o ego também tem o seu lado subjetivo, né? Ou seja, as fantasias do ego. Tanto é que o Santiago colocou, nós temos que realmente, né, abrir mão de si. Então a gente não está falando do ego, porque o ego tem as suas necessidades internas do seu mundo, né, as suas fantasias narcisistas, o seu apego, e é essa tendência do ego devoradora. Há duas tendências do ego muito fortes do ponto de vista da nossa cultura ocidental. Uma é esse lado centralizador do ego, egocêntrica, do apego, tudo é meu, tudo é para mim. O ego se coloca no centro e à frente da realidade, então isso cria uma ideia de que tudo é referendado a partir do ego, né? É a minha vida, é o meu sofrimento, é a minha necessidade, é a minha vontade. Eu gosto, eu não gosto, eu quero, eu não quero, é isso, aquilo, mas sempre a partir dessa dimensão estreita, limitada e fechada do nossa consciência egóica, né? Ah, aonde muito do outro desaparece e muito da realidade da alma no mundo desaparece, porque quando o ego se torna egocentrado e de uma certa maneira à frente, ele se torna utilitarista, né? Ele se torna assim, para que me serve aquela realidade ali? Por que ela me é útil? Então há um ego interesseiro nessa subjetividade dele. Silvia? Né, pensei que quando ele veio falar para Jesus, que é
o maior mandamento e tudo. Daí Jesus diz, ele em realidade era uma pessoa boa, mas quando Jesus disse, dá tudo para os pobres e me siga, ele não vem. Quer dizer, seria nesse caso ele totalmente dominado pelo ego, de não querer perder. Seria um Porque na exemplo verdade da ali foi uma nossa. Silvia, porque eu acho que sim, porque ali é uma provocação de Jesus. Podia ser qualquer outra coisa, né? De uma certa maneira, ele trouxe essa questão de abrir mão da riqueza, né? Porque talvez era onde ele estava identificado, né? Podia ser outra coisa, podia ser abrir mão de uma outra realidade, de uma outra necessidade, mas naquele contexto era aquilo que, de uma certa maneira, era a projeção do jovem em relação ao self do jovem. A gente falava em outro momento, né? Que o Jung diz que ninguém pode viver sem Deus, mas a gente pode escolher o Deus que a gente quer, de uma certa maneira, honrar, né? Então, a riqueza era o Deus daquele jovem. Então, Jesus então abdica dessa riqueza, abdica de tudo, ou seja, não põe a tua vida nisso. Então, o ego realmente assumiu para si que esse era o ponto de vista e a necessidade dele, né? E aí ele ficou preso e quando Jesus diz abre mão, né, disso, né? Ele realmente não conseguiu aceitar e abrir mão desse lugar, né? Então a gente acaba mimetizando na relação com o mundo as experiências subjetivas do ego. Então essa ideia realmente do meu, né, o meu dinheiro, né, a minha dor que parece maior do que a dor do outro, né, a minha necessidade, então há uma tendência do ego ficar realmente medindo a vida e se apropriando da vida a partir das suas do seu ponto de vista, da sua ótica, né? Então essa ideia que acaba sendo realmente muito utilitarista, né? E aí é a minha viagem, é o meu, tudo é meu, né? E a gente não consegue daí reconhecer essa dimensão do mundo interno daí fora da gente. Porque esse desafio que Jesus coloca da subjetividade não é trazer só para o interno da gente. Quando a gente fala em interioridade, a vida interior e a busca de interioridade, é uma qualidade, gente, não é mais um adjetivo. Isso se torna uma qualidade. E como qualidade, encontrar isso em todas as coisas. Né? É o interior da árvore, o interior do prédio, o interior da realidade do mundo como ele se apresenta, como se o mundo também tivesse uma vida interior. Então, quando a gente pensa em subjetividade enquanto interioridade, a gente está falando que tudo tem alma, ou seja, tudo evoca e expressa algo de sentido da alma, né? Ou seja, algo que fala de alma para alma, né? Do mundo interno, um mundo com o seu mundo interno falando para o nosso mundo interno. E aí, de uma certa maneira, isso se apresentando como um reconhecimento dessa interioridade nas coisas feitas pelo homem e nas coisas feitas por Deus também. Daí o Santiago pergunta: é possível que descobrir as condições do ego que não permita trabalhar melhor para reduzir suas demandas? Não sei se eu entendi, Santiago. Tu pode explicar a pergunta para nós? Disculpe, Gelson. Haber aprendido mi ego en el sentido de las exigencias inferiores, conforme despierta mi conciencia a ello, yo veo que tal vez me encuentro en mejor condición para trabajar e ir suprimiendo, Sim. eliminando, modelando, no sé cuál sería la expresión. Por favor. Sim, na medida que esse ego amadurece, né,
Santiago, e vai abrindo uma noção de self, que eu sou um espírito, eu vou sabendo uma consciência lúcida, como Joana coloca, né? Então, de uma certa maneira, esse ego, porque o ego ele é uma função fundamental, necessária para a dinâmica psíquica, né? Sem ego não há individuação. Ego é um vaso necessário para conter o mundo interno e fazer essa mediação com a realidade. Então, só que o problema do nosso ego, ele fica autocentrado, é dois. Ele acha que é o centro da psique, né? E ele não é o centro da psique, quem é o centro da psique é o espírito, é o self. Outra, ele acha que é o dono da história, ele é o comandante. E também não é o comandante, quem é o comandante é o espírito, é o self, né? Mas o self precisa do ego para se manifestar, porque o ego é uma faceta do self, né? É uma forma do self se manifestar, é o ego. Então, o ego tem um papel bem importante. Então, quando esse ego ele amadurece e se estrutura numa base realmente mais é, mais consistente do ponto de vista psicológico, consegue simbolizar, consegue refletir, consegue compreender de maneira mais profunda e consegue não projetar e buscar descentralizar a si mesmo em favor de uma perspectiva maior, daí eu começo realmente um caminho de poder como um servidor do céu. Não mais como comandante, mas como um servidor daí do céu. Daí realmente o ego está no seu papel adequado. Silvia, tu tem mais alguma coisa para colocar? Não, só continuar aquilo falando aquilo que você falou, que para achar o mundo interior dentro de tudo, quer dizer, nós como parte do todo também, e depois você falou também essa questão do ego, que é necessário, que a gente precisa, quer dizer, então, em realidade, seria uma integração do ego com o self, com a persona, para a gente formar um todo. Que seria chegar àquele ponto de equilíbrio entre todos. E pensando, por exemplo, de volta no caso do rapaz, que de certa forma, para todas as coisas que ele falou para Jesus, ele era uma pessoa boa, não é? Que ele tinha isso, ele amava o pai e tal. Mas era aquele ponto dele que ele não conseguia, mais ou menos isso, assim, no Sim, sim, entendimento, Gelson? Silvia. Com certeza, exatamente, né? Isso reflete, de uma certa maneira, de um jeito ou de outra, a nossa realidade, né? E dessa subjetividade, né, desse jovem rico que perde daí o contato com a totalidade da vida, porque fica fechado, né, onde o self dele acaba sendo também projetado de maneira equivocada na riqueza, no dinheiro. Então, a noção de self também se limita, empobrece nesse ponto. Então, quando a gente abre, né, e de uma certa maneira reconhece é, é, que eu estou numa dimensão mais ampla, né? E aí eu tenho bem a noção de alma, né? A alma como não, essa integração do self, do ego com o self, no sentido que eu sou uma totalidade encarnada, né? E, e poder realmente abrir espaço para várias perspectivas. Porque de um ego maduro é um ego perspectivista, ou seja, ele não fala só desse lugar, ele consegue olhar a realidade de vários lugares, onde cada parte minha também está refletindo a minha realidade a partir de um ponto de vista, de um lugar. E eu consigo, então, perceber esses vários pontos de vista, né, dentro de mim, né? Ponto de vista da minha ânima, do meu ânimos, do meu complexo paterno, do meu ego, da minha sombra, né? E assim vai. E na medida que eu consigo ouvir, reconhecer cada uma das perspectivas, eu consigo integrar também isso na minha vida. Tá? E aí poder realmente encontrar uma riqueza, uma profundidade maior dentro de mim. Né? E tirar proveito também dos elementos que antes poderiam ser percebidos como negativos,
né, Também é. destrutivos, né? Porque, de certa forma, por exemplo, quando Jesus falou, deixa e me segue, ele já estava naquele ponto que ele poderia ter deixado e seguido. Às vezes eu fico pensando quantas vezes na nossa vida nós não fazemos a mesma coisa quando Jesus chama. Não assim, coisa grandiosa, mas em pequenas coisas dentro da nossa vida, que ele nos chama e a gente fala: "Ah, não, acho que faz que nem o moço". Essa passagem do evangelho vai ficar muito na minha cabeça para meditar, porque eu acho que a gente faz isso o tempo todo, de certa forma, né. Hum, Thank you, sim, Gelson. com certeza. Olímpia? Boa noite, Gelson. Essa subjetividade que tu falaste, é a subjetividade do ego, mas momento no self pode ser nesse processo quando Eu diria uma integra. subjetividade da psique, da alma como um todo, né? Daí não só ou do self como considerando a totalidade como self também. Então, realmente, quando a gente fala em subjetividade, está falando de uma ideia mais ampla, de que não é só a perspectiva do ego, mas um se voltar mais profundamente para o nosso interior. Então, essa subjetividade que permeia todos os campos da nossa alma, né? E não só a ideia, a perspectiva do self, né? Porque essa, até porque o self tem duas questões aí. Por que a Joana critica o self, né? E porque o self do nosso mundo atual, o self, não, o ego do nosso mundo atual, esse ego, quando a Juna critica o ego, ele está muito mimetizado com a consciência coletiva e com a sombra, né? Então, de uma certa maneira, o ego é um falso eu, preso nas imagens coletivas, né? Ou o ego está muito ligado à sua sombra espiritual, né? Os desejos primários, infantis, primitivos que ainda habitam dentro de nós. Então, esse ego que a gente está querendo se libertar enquanto visão fechada, é esse ego restrito, muito identificado ou com a persona ou com a sombra, né? Para abrir para Gelson, essa. a Silvia, Oi? desculpa, a Silvia trouxe a parábola do mancebo rico, né, do jovem mancebo rico, e nessa subjetividade e integração do self, poderia simbolicamente pegar a questão de Pedro, quando Jesus fala: Pedro, deixa a tua rede e vamos ser pescador, queres ser pescador de alma? Simbolicamente, Pedro ele já estaria nesse processo de capturar aquele convite, né, que Jesus lhe fazia. Isso só Sim, mas para eu tentar vamos pegar assim. isso. Sim, mas vamos pegar isso no homem, no jovem rico. Como é que seria uma subjetividade mais profunda, não egóica, pensando para a gente poder entender bem a dinâmica psicológica do jovem rico, né? Claro, a gente não sabe da vida dele, mas esse contexto, né? Como é que seria ir além do ego em relação ao jovem rico? Alguém poderia ter uma ideia? Como é que seria sair dessa subjetividade egóica e entrar numa dimensão mais profunda e mais ampla na proposta do Cristo? É porque aí estava em jogo, conjecturando, que ele estava focado nas questões da vida, do cotidiano, né? Ele tinha lá a questão lá do cavalo, né? Ainda estão do cavalo, do jogo, etc, etc. A mim parece de que esse ego ainda estava assim, no, no seu a corrida, é isso que interessa, não me interessa, eu vou voltar, né? Então, para mim, fica assim, no processo dele, ele ainda não estava maduro, né, para compreender essa subjetividade daquele convite que o
passava pelo, passava por essa lente mais materialista do que aquela espiritual. Tanto é que foi, eu acho que foi por isso que ele não conseguiu largar tudo e seguir Jesus naquele momento. Se a gente for, digamos assim, fazer um diálogo com o jovem rico, né, a partir da perspectiva da Joana de Ângeles, que Joana de Ângeles está nos ensinando, ou esse texto está ensinando que é uma subjetividade, né, a partir da visão de Cristo, é mostrar para esse jovem que existe uma outra riqueza. Então, a concepção de riqueza dele é uma concepção limitada pelo ego. Eu compreendo que a riqueza da qual eu estou preso e não quero abrir mão é só isso. Então, quando já fala de uma subjetividade mais profunda da alma, a partir da visão do Cristo, não é que ele não possa buscar riqueza, né? Não, tu pode continuar sendo rico, tu pode ir atrás da riqueza, mas nós queremos te oferecer uma outra riqueza. Jesus está dizendo, olha, a riqueza que eu tenho para te oferecer é outra. Abre mão dessa, que essa aí não é nada, gente. Essa é pequenininha frente ao mundo que eu vou te apresentar. Então, na verdade, na medida que ele não abre a sensibilidade dele para essa dimensão mais profunda e fica no ego, ele não consegue compreender também o sentido da riqueza num valor mais profundo, que é o valor espiritual, né? Que é uma perspectiva aí da alma e aí simbólica, não literal, né? Então, o ego ele acaba criando essa armadilha. Então, na verdade, não tem problema nenhum dele querer uma riqueza. Tu pode querer ser rico, né? Mas eu vou te oferecer uma outra riqueza maior, né? Não essa que o ego acredita ser a mais interessante, a mais importante para a sua vida. Então, de uma certa maneira, buscar essa subjetividade mais profunda, para além do ego, é compreender que esse desejo egóico, ele também pode ter uma legitimidade num sentido mais profundo e não literal da qual ele está preso, né? E aí, se a gente consegue romper essa dimensão limitada e pequena, a gente pode compreender que sim, a riqueza faz parte da nossa vida e queremos ser ricos, né? Ricos de coração e assim por diante, e que existe uma riqueza que ele pode ir atrás, mas não é aquela da qual ele está identificado naquele momento. Muito bem. Então, Então, é, Gelson, é, oi. é lindo na parábola que depois que e profundo que na parábola depois que ele cai do cavalo e está ali, né, já desencarnado, Jesus chega e o acolhe, né? É, e Jesus já sabia que algo lhe ia acontecer naquela corrida né, daquele dia. Sim. Então, para mim, fica assim, quanto Jesus ele está assim, atento, né? Ele nos deixa livre, ele para usar o nosso livre-arbítrio, e mesmo quando a gente faz as nossas quedas, né, dos nossos cavalos internos, ele está lá para nos acolher, né? Com certeza, né? Cair do cavalo parece que é realmente uma forma de despertar, né? E tu vê, se ele tivesse aceitado o convite do Cristo, talvez o destino dele pudesse ser diferente na medida, né, que ele, que ele assumiu uma nova possibilidade, né? Então, a gente pensa que aí esse é outro problema do ego. O ego pensa que tem o controle da situação. Não, eu vou ficar aqui fazendo tal coisa, né? Mas vem a vida e te tira aquela coisa, vem a morte e te tira daquele lugar. Então, a gente tem a ilusão que tem o controle da situação, o ego tem a ilusão que tem o controle da situação, mas na verdade o ego não tem esse controle. E muitas vezes a gente cai do cavalo, né? Várias vezes na vida, né? Que a gente está achando que a vida é numa direção, ou a gente está preso numa certa perspectiva e a vida vem e quebra com aquela lógica, ou nos tira daquele lugar sem perguntar se a gente quer ou não, né? Então, essas são as questões que o ego vai ter que se confrontar daí. Débora? É nesse sentido da minha pergunta, Gelson. Então,
eu fiquei pensando, o sofrimento acontece, então toda vez que existe essa tração, né, entre o ego e o self, né? Então toda vez que eu sou convidada a mudar, a expandir essa minha consciência, né, tirando essa concepção de riqueza, né? Então o jovem rico tinha uma concepção muito estreita do que era riqueza, né? Então a gente pode dizer que às vezes o ego tem essas concepções, né, meio restritas. Então toda vez que a vida convida a gente a expandir o nosso olhar em relação a determinadas questões e conceitos trazidas pelo self, fico pensando, então o sofrimento seria então esse embate, nessa atração do antigo eu, né, porque não consegue ainda expandir esse olhar, seria um convite, no caso, a gente ampliar a nossa perspectiva. Com certeza. Essa é uma necessidade, né? Que justamente abrir a nossa consciência para uma perspectiva maior, né? Com certeza. Senão a gente não vai adiante, né? E a vida aí exige isso. Daí a gente tem dois tipos de sofrimento, né? O sofrimento que é justamente desse embate inerente do ego com o self para gerar energia, tensão suficiente para provocar uma mudança, e tem o sofrimento que não é bem sofrimento, mas são as dores, né? Que também se impõem para a gente de fora como uma forma de confrontar também o ego com a sua realidade ou desafiar nós nas situações a qual a gente está vivendo, né? Então, a dor, né? Porque o sofrimento, o sofrimento, quando a gente fala de sofrimento, a gente está falando já da vivência da dor, né? E não da dor em si, porque o sofrimento pode ser um sofrimento de uma dor que eu criei para mim, né? Que não precisava, né? Porque eu posso estar sofrendo de maneira exagerada ou equivocada por justamente eu compreender melhor, mal ser teimoso, né? Então o sofrimento já é uma resposta, né? Uma vivência, o resultado de um conflito interno meu, ou de uma incapacidade de ver ou de lidar com a vida. Diferente da dor, que a dor ela não é nem boa nem ruim, pode gerar sofrimento para um, pode não gerar para o outro, né? Então, mas a dor tem esse papel realmente de restringir, de desafiar, né? Mas o sofrimento sempre é como a gente vive isso, né? E aí depende realmente da nossa condição e de poder, dos recursos que cada um tem. E aí o sofrimento justamente vai dar uma medida da nossa habilidade ou não de enfrentar uma situação da vida. Bem, daí, a partir disso, né, gente, a gente está, então, vendo que realmente, né, quando Jesus ele traz uma série de contribuições, né, então ele é referente a essa ideia de mundo interno e subjetividade, aqui a gente levantou algumas contribuições, né? Porque nesse momento onde ele inaugura essa nova fase do ser humano, olha, vocês não são mais seres incapazes, vocês não são mais seres que têm que ficar presos a uma realidade concreta, literal e baseada nas aparências externas, ou mesmo uma religiosidade exterior, e agora tem que fazer um movimento, então, de construção de um mundo interno. Então, em cima disso, ele vai libertar o homem da psique infantil, né? Ou seja, ele nos liberta dessa dimensão infantilizada até ali, ou seja, a gente já não é mais uma criança espiritual, a gente já começa a ser reconhecido como adultos, ou pelo menos adolescentes, indo para a fase adulta, ou seja, já começa a ter capacidade de olhar para nós e nos assumirmos como responsáveis pelo nosso próprio caminho, né? Então, essa é uma das contribuições do Cristo. Uma segunda contribuição é que ele operacionaliza, né, os problemas dolorosa da vida, ele oferece, então, a partir disso, recursos operacionais, né, práticos, para a gente poder resolver as questões da vida. Ou seja, ele não só mostra que a gente tem condições,
ele não só posta em nós, ele não só tira a gente dessa mentalidade infantil, mas como ele dá recursos operacionais, né? Terceiro, ele realmente nos ajuda a compreender, né, que os nossos problemas, os nossos sintomas, é uma condição própria de cada um. Ou seja, a gente não pode culpar a vida nem Deus. E aí, cada um vai ter condições também de superar esse problema. Então, assim como a realidade que se apresenta é um reflexo da nossa vida, ele também vai dizer que cada um vai poder superar também isso a partir de si mesmo, né? Quarto aspecto, ele representa uma nova racionalidade, uma racionalidade mais complexa, uma racionalidade de uma perspectiva de dentro, de uma perspectiva então, espiritual e de um caminho do coração também. Então, de uma certa maneira, ele vai trazendo uma nova racionalidade para o homem, acostumado com o poder, com, com uma lógica, né, do ego, que é de possuir, dominar, controlar, explorar. Ele faz uma lógica de uma racionalidade amorosa, né, cooperar, de poder abrir mão de si, de desculpar, de perdoar, é uma outra lógica que ele anuncia para a gente poder fazer esse caminho. O quinto aspecto é a descoberta da nossa capacidade de mudança e poder pessoal. Então, quando Jesus nos tira da infantilidade, ele está mostrando que a gente tem um poder. Né? Eu venci o mundo, você pode vencer. Eu faço coisas maravilhosas, você pode fazer igual a mim ou mais ainda. Então, ele realmente acredita em nós. Ele realmente aposta no ser humano. Ele não vem para brincar. Ele vem dizer, olha, a maior presente que eu quero dar para vocês é o reconhecimento que vocês podem ser mais do que isso. Vocês são filhos de Deus. Vocês têm um poder interno, né? E uma capacidade de mudar, de transformar, que cabe a vocês assumirem. Então, Jesus realmente ele olha a gente desse lugar de valor, que o ser humano não se percebia, porque esse valor estava fora dele. Cláudia? Ô, Gelson, eu acho assim que nesse termo aí que você está falando, uma passagem que me marca muito, que mostra toda a confiança de Jesus e o seu chamado, né, para nós, embora não estejamos ainda preparados, né, para abdicar de muitas coisas que a gente fala da parábola e tudo, mas a gente pode botar para nós, né? Quantas vezes a gente não tolera, às vezes, um péssimo casamento, ou uma família fica numa família ali porque não tem coragem de dar um passo adiante sozinha e abdicar daquilo que está prendendo você a vida toda, né? Então, eu levo muito assim para o nosso lado, no nosso dia a dia, onde a sombra coletiva te chama para um lado, mesmo você querendo ir para outro, você às vezes não consegue, né? E porque o coletivo está ali te cobrando, não, isso não é bom, isso não é, né? E o consumismo e todas as outras coisas. Mas a partir do momento que ele disse assim, vós sois o sal da terra, né? E pede para a gente deixar, né? Não nos botar a cadeia, né? A candeia acima, né? De tudo e deixar resplandecer a nossa luz. Então, aí ele está dando essa chamada e botando já na nossa consciência o que nós somos. Claro. E o que a gente vai ter. Então, eu me identifiquei muito essa tua passagem, lendo aqui o livro, inclusive a página 80, que é lindíssima, né? E vou e volto da 80 para 79, e volto de novo, aí deixou a ficha cair nessa passagem, porque realmente ele confia muito, né?
Obrigada, confia. desculpa. Nós que precisamos confiar, né, Cláudia? Porque ele já confia em nós. Quem não confia ainda é nós mesmos, né? E A nem gente tem nós ainda mesmos, nem uma nós mesmos. tendência de ainda querer voltar tudo infantil, dizer, faz por mim, né? Eu não posso, eu não consigo, né? Ou eu não quero, né? Então a gente insiste ainda nessa mentalidade infantilizada e perde de exercer o nosso poder espiritual. Isso aí, porque vai exercer o poder, a gente tem que ser responsável, né? Crescer e enfrentar a vida. E então, é, é, com essa consciência de que a gente tem uma força, tu tem que pagar o preço para dar conta disso, né? E é isso que realmente as pessoas não querem, né? Bem, então seria o quinto item da contribuição de Cristo, né? O sexto seria uma nova perspectiva de vida. Então, tudo isso vai redundar, né, realmente, uma perspectiva muito mais ampla e mais profunda e mais rica da realidade. Então, Jesus nos tira o véu, né, aquele véu limitado, fechado, e a gente tem vida com ele, vida em abundância, dizer, né? E essa vida em abundância, em termos psicológicos, é realmente uma perspectiva muito mais rica, mais profunda, de possibilidades que a vida nos oferece a partir da concepção que ele nos traz, né? E aí, com isso, né, a sétima contribuição, que é justamente esse reconhecimento dentro dessa perspectiva nova de vida do nosso mundo interno, e a conquista de nós mesmos, né? O desafio de conquistar nós mesmos enquanto projeto, né? Esse projeto de nos carregarmos, né? De nos suportar, de poder realmente reconhecer que aonde eu for eu vou me levar. Então, de uma certa maneira, eu tenho que olhar para mim. Não tem como eu fazer qualquer movimento na vida sem eu poder ter consciência do quem eu sou, da minha condição, das minhas possibilidades e limitações. Então, esse caminho de desafio de conquistar a si mesmo, até chegar à oitava contribuição do Cristo nessa dinâmica toda, que é justamente uma experiência de comunhão, né? De comunhão, que é uma experiência realmente que eu não estou sozinho, né? E na experiência de onde eu não estou sozinho, eu posso, então, reconhecer a presença de Deus, nessa mudança de perspectiva, nessa visão mais ampliada da realidade, nessa lógica amorosa, então eu consigo reconhecer a presença de Deus em todas as coisas, e uma presença amorosa que me cuida, que me orienta, que me sustenta, né? Que torce por mim. E aí eu posso realmente, tomando consciência disso, ser grato, né? Então, a gratidão. Então, Jesus, de uma certa maneira, ele vai nos levar ao encontro dessa psicologia da gratidão, né? Dessa comunhão, né, com a vida, com Deus, entre nós, irmãos, né? E, de uma certa maneira, desse campo, né, cooperativo, interativo, que é, na verdade, não só a Terra, mas todo o universo. Então, isso tudo tá no legado, né, que Jesus nos traz, né? Bem, então vocês percebem, né, que aí, né, de uma certa maneira, nessa perspectiva da psicologia profunda, né, o ser humano, né, ele vive para amar e ser amado. E iluminando, né, a sombra para fazer prevalecer o self, né, essa dimensão mais profunda que é o próprio ser espiritual. Então, somente o amor permite que se veja as pessoas como elas são, gente. Então, de uma certa maneira, quando Jesus apresenta essa proposta de uma visão interior e de uma nova lógica amorosa, ele dá um caminho de compreender a vida. Porque realmente só o amor permite que tu veja as pessoas como elas são. Porque senão a gente vê as pessoas conforme as nossas limitações,
o nosso egoísmo, as nossas necessidades. E quando a gente ama, a gente realmente compreende. E compreender não é só aprender, não é só perceber, é realmente perceber o outro naquilo que ele é, naquilo que a alma necessita, né? Então, uma compreensão impõe uma dimensão realmente de perceber o outro na sua totalidade. Cara, Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você falou iluminando a sombra, achei interessante. Iluminando a sombra é através da nossa modificação interior, trabalhando nos nossos defeitos? É isso? que começa, né, tendo a coragem de se olhar nessa área. Então, Sim, para iluminar a sombra, esse é o trabalho depois. Mas antes sim. de começar esse compromisso de se ocupar com a gente tem que ter um encontro com a verdade que a gente é, sem medo de nos olhar, sem Ok. medo de enxergar quem nós somos e sem ter, né, e sem julgamento, né? Então esse seria iluminar a sombra, né, Sara? Eu tenho um Obrigada. amigo que ele estava envolvido em umas questões emocionais, né? E semana passada eu falei, e aí, como é que tu tá ainda? É uma encrenca dele, né? Que ele estava. Ele falou, não, eu me confessei a mim mesmo. Daí, quando eu me confessei da minha real intenção emocional e pude reconhecer isso, eu pude lidar melhor com esse conteúdo. Então, é se confessar para si mesmo. Não, eu não estou querendo ser bonzinho com aquela pessoa mesmo. Eu quero ter interesse. Eu tenho uma carência brutal. Não é amor, é poder olhar para a gente, né? Poder olhar para aquilo, né? Para nossas questões. Também não só a sombra enquanto limitações e dificuldades, né, Sara? Mas a sombra enquanto potencial também não reconhecido. Né? Porque a sombra também tem aqueles tesouros escondidos que a gente não consegue reconhecer. Então, reconhecer é o melhor e o pior de mim. São duas coisas. Dá um exemplo do tesouro, então. De repente, eu tenho uma capacidade dentro de mim que eu não reconheço, eu tenho uma capacidade, por exemplo, de, de, uh, de tolerar e eu não reconheço o quanto eu consigo ser, né, tolerante com Tolerante. a vida, né? Ou eu tenho uma capacidade criativa e eu não uso ela porque eu tenho baixa autoestima e não acredito em mim e deixo de lado o potencial que eu tenho. Então pode ser várias coisas, né? Obrigada. Silvia? Eu estava pensando nessa questão de que você disse que Jesus vê em nosso potencial, ele nos deixa saber que nós temos esse potencial. Se a gente pensa nas muitas situações da nossa vida, que a gente sente esse amor de Deus, que nós estamos protegidos, existe muito dentro da nossa vida essas coisas, da gente se sentir amado, se sentir que, mesmo que o mundo está contra, parece, mas você se sente seguro, que você tem certeza daquele amor. Quer dizer, em realidade, isso daí existe na nossa vida o tempo todo. É que às vezes a gente se concentra mais nos erros que nós temos do que nos potenciais para ser melhores. Porque acho que a gente concentra muito no erro, o que eu sou ruim, o que eu tenho que fazer, quanto que eu tenho que aprender. A gente perde aquele coisa, o que a gente já aprendeu, o que podemos desenvolver, não é? Porque eu acho aquele ponto que Jesus disse: vocês são deuses. Pode fazer tudo o que eu faço e muito mais. Quer dizer, isso daí está totalmente a chave. Você tem dentro de você o potencial para ser o que você quiser. E às vezes isso que a gente pessoalmente, porque as pessoas são diferentes, claro, mas às vezes a gente se concentra muito no que é ruim, o que eu não sou boa, porque eu não sei o quê, e em vez de falar, não, eu já sou boa, eu já fiz isso, eu já consegui aquilo. Eu acho que é uma maneira da gente, que a Sara estava falando, a gente vê as coisas boas, não que você vai ficar perdido no orgulho, porque a gente nunca perde, mas se concentrar no que você já conseguiu para
criar mais, dar mais força àquilo que é positivo. Eu acho que que ele fala que vocês são deuses, ele já disse para nós quem nós somos. Agora é só a gente pegar, como se diz, a correia e seguir, entendeu? Assumir, né? Assumir, Vir para a gente exatamente. mesmo. Tem uma coisa que a Joana disse também, que a gente não pode se perder em culpa, que é extremamente negativo. Eu acho extremamente poderoso isso. Fez uma coisa errada, reconhece que fez, faz melhor, pede desculpa, sei lá. Eu acho que isso é tão importante nessas coisas que a Joana nos ensina, né, da psicologia profunda. Claro. E esse casamento da psicologia que a Joana traz com os ensinamentos de Jesus, acho que nós temos um potencial muito grande para desenvolvermos e sermos quem nós somos, né? Que nem aquele filósofo grego, Pindar, que ele dizia: seja quem vocês são, né? Seja quem você é. E realmente Jesus já disse isso para nós. Então agora é ser o que nós somos. I don't know. I feel like... E Joana traz que Jesus, né, ele é um médium de Deus, né? E como médium de Deus, ele traz a toda a humanidade a proposta psicoterapeuta preventiva, né? Então, tudo isso é uma psicologia de prevenção, né? Então, e Joana fala que seu ministério, né, seu trabalho, foi um hino de exaltação e vivência da liberdade do ser humano, da conscientização do indivíduo e da autorresponsabilidade diante dos acontecimentos existenciais. Então, realmente, isso é uma condição revolucionária que ele nos traz, né, enquanto possibilidade, né, dessa liberdade, dessa vivência, dessa conscientização e, consequentemente, do nosso compromisso e responsabilidade diante da própria vida, né? Então, realmente isso tudo é maravilhoso, né, gente? Ok, nosso horário já está finalizando, né? Então, semana que vem, a gente já vai para o próximo item do programa, que é Jesus e a proposta do homem interior. Então, a gente viu mais ou menos esse caminho oferecido por Cristo, com a noção de subjetividade, né? Agora a gente vai continuar vendo no item 10, né, a proposta, então, desse projeto, tá bom?